O nosso programa de hoje está bem colorido e cheio de belas imagens que vão nos divertir e encantar. E para começar, que tal assistir um trecho do filme Meu Tio, do criativo diretor francês Jacques Tati? Um homem de poucas palavras, mas que consegue dizer tudo o que quer através dos gestos e de um visual muito interessante. Tá aí nossa cabine. Todo mundo na rua quer ver o filme junto com a gente. É hora do filme. Todos prontos para a viagem? Porque veremos agora imagens inesquecíveis. Está começando Meu Tio. Abram as asas da imaginação, pois há um imenso mundo por trás da cena. Vamos lá? Rodando! Oh, merci. Merci, Monsieur Lot. Qu'est-ce que tu fais? Oh, excusez-la, monsieur. Excusez-la. Ah, bah, t'es pas une gamine. Oh, allons, rentre, rentre. Oh, excusez-la, monsieur. Agora me diz, que sentimentos e sensações o filme causa? Para mim, querem dizer que existem dois mundos. Um muito organizado, muito certinho, né? E um outro mais desorganizado, mas que tem a sua vivência. Na primeira casa é a coisa assim do jardim, da família abastada, do carro novo. E depois o outro personagem já está numa casa mais modéstia, e tem, assim, muito bonito esse andar que ele faz subindo as escadas, aparecendo nas janelas. Ele trabalha o tempo todo com esse contraste entre um mundo do tio, né, que é esse mundo mais desorganizado e muito mais humano, e o mundo da família, que é aquela coisa mecanizada, né, até meio norte-americana, da família típica, né. O que dizem os personagens? Os personagens, eles falam por gestos, né? São diferentes, né? Mas são um na sua simplicidade e o outro na sua aparente felicidade. Ah, não disse que era uma grande viagem?
fomos transportados para uma outra época. Entramos em dois mundos bem diferentes e tudo lá é tão interessante. E para isso, houve um grande trabalho visual. Mas quem é responsável pelo visual de um filme? O filme de ficção, ele depende fundamentalmente da direção de arte, né, que consiste num vasto espectro de atividades dentro do set, né, que não é só você criar cenografia, você dialogar o tempo todo com o diretor de fotografia, o que a luz vai, de que maneira a luz vai jogar, vai interferir ou vai dialogar com os objetos, com o material cênico que está aparecendo, a relação entre cenários e figurinos, né? Então, a direção de arte é esse universo que, na verdade, compreende tudo o que vai aparecer, né? Além da própria pele e corpo dos atores. No filme do Jacques Tati, por exemplo, onde ele sempre usou a direção de arte como um elemento de humor, como um elemento de comentário crítico e humorístico à sociedade do seu tempo, né? Então, a direção de arte aí aparece praticamente como se fosse alguém falando, como se fosse um depoimento o tempo todo sobre o mundo contemporâneo. A direção de arte é fundamental num filme ou em qualquer outra obra audiovisual, porque cria toda a parte visual, transformando em realidade o que o diretor e o roteirista imaginaram. Mas a arte não é só imagem, é também sentido. Deixa eu me explicar melhor. Vamos começar pelos elementos da direção de arte. São eles: cenário, objetos de cena, figurino, maquiagem, cores, texturas, profundidades. A combinação desses elementos contribui muito mais para o filme do que a gente pensa. Por exemplo, o cenário. Que sensação causa um ambiente apertado e escuro? E um amplo e claro? Se um personagem se veste só de preto, o que pensamos sobre ele? Algo bem diferente de um personagem que vive colorido, certo? Sem contar nas várias épocas e estilos que podemos retratar com a direção de arte. Ou seja, não é só cenário, é atmosfera. A direção de arte valoriza a imagem audiovisual, expressando sentimentos sem o recurso da palavra. A imagem ganha mais sentido, mais riqueza e complementa a narrativa, enriquecendo os personagens e a história. Filmes de terror são aquelas casas, né, escuras, sem luz, aquela coisa poeirenta, aquelas atmosferas pesadas. Nas comédias você não tem uma atmosfera pesada disso, é uma coisa colorida, aberta, ventilada. E a função da direção de arte, mais ou menos, é balizar para que a viagem do espectador ao ver aquele filme seja uma viagem com o mínimo de trepidação possível. Ninguém gosta de sofrer trepidação quando vai ao cinema. Então, na verdade, nós somos, os amortecedores do olhar do espectador. Hora de voltarmos ao nosso filme. Que tal olharmos para o meu tio, tentando perceber o que a arte tem para nos dizer? Fica claro que estamos vendo uma comédia, contada através de elementos visuais e sonoros. Arte, luz, cor, figurino. Todos esses elementos contribuindo para contar uma história e, principalmente, definir os personagens. Nesse filme, o diretor confronta dois mundos que, na época, se encontravam. O American Way of Life, ou seja, o modo de vida norte-americano, prático, consumista, imediatista e, principalmente, individualista. E, do outro lado, o europeu, antiquado e solitário. Como os cenários mostram isso? Os cenários mostram esse contraste tanto quanto os personagens, né? A casa é uma casa muito mais, a casa da família, né? Uma casa muito mais ascética, muito mais limpinha, tem tudo no lugar. O cenário onde mora o tio, né? Aquela casa, aquele prédio onde mora o tio, cheio de roupa pendurada, cheio de gente. Agora, um outro filme, uma outra viagem. Que tal assistirmos Peixe Grande, de Tim Burton, um diretor que usa e abusa da direção de arte
e do visual para transmitir suas mensagens, criando mundos muito interessantes. Se liga aí, rodando! I won't be selling you this house, Mr. Bloom. I see. Well, thank you for your time. It's stuck. Yeah. Oh, I'm so sorry. It's okay. Just leave it. No, Please, just go. Go. Most men in that situation would accept their failure and move on. But Edward was not like most men. they both had completely different characters, but, well, just one pair of legs. Na maioria dos filmes, a direção de arte ela é puramente funcional, né? Ela é, se um filme é de época, é você ver os móveis, os veículos, os panos e os adereços, etc., que são adequados àquele momento histórico enfocado. Em alguns casos, a direção de arte salta aos olhos como alguma coisa mais que funcional, como alguma coisa que, na verdade, define o que o filme quer dizer. A direção de arte ela pode, muitas vezes, ser, de fato, o que realmente conta a história, né? O que constitui, de verdade, a narrativa. Licença, galera. Vamos dar uma olhadinha aqui. Para o diretor Tim Burton, o objetivo mais importante da arte é provocar emoções. A imagem, então, assume maior relevância do que a narrativa ou o discurso. Ele cria uma atmosfera para transmitir ideias e sentimentos. Percebam como é a casa dessa personagem. Velha, torta, de difícil acesso. E agora, captem a personagem, como ela é. Estranha, infeliz, fechada. Ela não precisa dizer nada para sabermos quem ela é. O personagem principal, que é um grande visionário, vai consertar sua casa e transformá-la numa mulher mais atraente, alegre e apaixonada. Tudo isso através de uma casa. E agora vamos turbinar esse programa e viajar aos confins do universo. A direção de arte do filme Alien, O Oitavo Passageiro, de Ridley Scott, cria um ambiente sinistro que só de olhar gera claustrofobia e nos prepara para momentos terríveis. Preparados? Rodando! Depois da escuridão, vamos colorir esse programa. Que tal assistir a um primoroso trabalho de direção de arte, um filme recente da diretora Sofia Coppola, chamado Maria Antonieta, uma biografia bem interessante da rainha mais famosa de todos os tempos, e uma experiência visual inigualável, uma viagem pelo mundo da realeza francesa, reproduzida com muito requinte. Vamos nessa? Roda aí! Lindo, não? Realmente é um trabalho esmerado, com muito cuidado com todos os detalhes. Para se reconstruir assim uma época, é preciso bastante estudo e pesquisa. E não à toa, a direção de arte de Maria Antonieta foi muito premiada.
Eles filmaram no próprio Palácio de Versalhes, que foi a casa da rainha de verdade, onde ela viveu até ser destronada e decapitada pela Revolução Francesa. Olhem as imagens do filme e vamos compará-las a quadros da época. Perfeito, né? Licença. Pessoal, vamos dar uma pausa aqui nessa cena? Vocês estão vendo o que eu estou vendo? Um tênis. Naquela época? Pois é, uma brincadeirinha da diretora, que transformou uma rainha do século XVIII numa estrela pop. Ver é sentir. Então, quanto mais rica a atmosfera, mais sensações são transmitidas. Não precisamos nem de palavras quando a direção de arte toca nossos corações, nossa alma e nossa imaginação. Assistam mais filmes e vejam sentindo. Até o próximo Por Trás da Cena.